Está de volta conosco aqui a jurista e professora de Direito da FGV do Rio, Maíra Fernandes. Maíra, essa tese defendida pelos advogados da invalidade da delação de Mauro Cid, eles dizem que ela é inconsistente, ela foi retificada várias vezes, foram 11 depoimentos, enfim. Já vimos aqui também o Procurador-Geral da República dizendo ela é válida, útil, mas não foi a única coisa, né? Ela é um dos pontos de partida e importante para isso. Aí eu te pergunto o seguinte, o que faz sentido para você nessa alegação da defesa e no que diz e argumentam tanto a PGR quanto o STF sobre a delação? Thaís, de fato, esse argumento, né, é muito forte da questão de questionar a colaboração nas defesas de todos os acusados, né? Agora, tem um ponto muito importante. Todos eles questionam que a colaboração foi feita sob coação, né? Dizem que teria sido, né, ameaçado, coagido, e, portanto, a colaboração não seria voluntária. E é um requisito essencial que a colaboração seja voluntária, que o colaborador queira, de fato, né, colaborar e faça isso, né, com absoluta, né, liberdade de fazê-lo. Esse argumento, de fato, é um argumento que, se verdadeiro, ele pode fazer com que uma colaboração inteira caia por terra. O problema é que a própria defesa do Mauro Cid faz questão de dizer da tribuna que não houve coação. Então, esse argumento ele perde muita força a partir do momento que a própria defesa sustenta a validade da colaboração. Diz que não houve coação nenhuma. Há uma passagem que ele diz, o advogado diz o seguinte, olha, não concordo com o relatório da polícia, não concordo com, ele disse com o indiciamento, mas isso não significa dizer que meu cliente foi coagido. Até fui ver exatamente o trecho, porque eu prestei bastante atenção na hora, né? Então, a partir do momento que ele diz, olha, eu não concordo, mas eu não posso dizer que ele tenha sido coagido. Esse argumento, ele faz cair por terra a sustentação de que haveria uma coação ali. Porque se houvesse uma coação, o maior interessado em dizer que havia sido coagido teria sido o próprio colaborador, né? Teria sido o próprio advogado do colaborador. Então, claro, a partir do momento que a defesa do colaborador sustenta a validade dela, diz que não há nenhuma ilegalidade, ao contrário, sustenta a validade do início ao fim, esse argumento fica menos forte. Exato. E a gente já sabia que eles estavam já em lados opostos, né? Mauro Cid de um lado e os outros réus de outro. Agora, professora, esse caso do advogado do Garnier foi um dos casos que chamou a atenção. Ele gastou 20% do tempo dele elogiando os ministros do Supremo Tribunal Federal, começando pelo Zanin, que é o presidente da primeira turma, e continuou. É normal a gente assistir a isso, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado. Falei, que horas ele vai começar a falar do cliente dele, né? Isso, de alguma forma, como é que isso chega aos ministros? Porque, assim, tudo indica que os ministros talvez estejam já com seus votos praticamente fechados, tendo ali uma abertura para uma mudança de avaliação no meio do caminho. É tática gastar tanto tempo assim elogiando o ministro? Então, bom, o advogado César Bittencourt fez também uma saudação, né? Mas ele foi o primeiro advogado a falar, em uma saudação mais breve, né? É muito comum nós, advogarmos, fazermos uma saudação inicial, os cumprimentos. Agora, de fato, gastar muito tempo numa saudação obviamente eu não posso avaliar, nem criticar, nem comentar a estratégia do advogado que ele escolhe, é melhor para ele. Mas é claro que, via de regra, né, você me perguntou, é comum? Eu vou te dizer, não é comum, ao contrário, a gente faz sempre uma coisa bem breve, porque a gente quer usar o tempo máximo possível para poder falar tudo que a gente tem para falar. E é uma angústia quando o advogado está lá na sustentação, para poder caber no tempo. Muito embora seja uma hora, né, de sustentação, é um processo gigantesco, com muitas acusações, né? Então, imagino a angústia ali dos advogados para dividir o tempo, para conseguir falar de todos os crimes, de todas as provas, de todos os elementos. Então, sim, causou estranheza, né, usar um tempo tão grande para fazer as saudações, muito embora, claro, cada advogado escolha a sua estratégia de defesa. Já a estratégia do advogado César Roberto Bittencourt, um advogado
né, muito experiente e tudo mais, eu acho que é um pouco diferente da dele, porque ele foi o primeiro a falar, então eu acho que ele quis quebrar um pouco o gelo ali, sabe? Então, Claro. assim, tipo, tentar deixar um pouco mais leve, né? Porque é um julgamento de fôlego, ficamos todos o dia inteiro nisso, imagina quem estava lá, né, na linha de frente, muita ansiedade, muito nervosismo. Então, alguma saudação é normal. Pode ter um tom de ironismo, pode ter um tom de gentileza, pode ter, enfim, do que for, do que o advogado quiser. Agora, de fato, assim, causou estranheza, mas, claro, deve fazer parte da estratégia da defesa, ele deve ter achado isso muito importante para a defesa do cliente dele, então, como advogada, não me cabe avaliar. Exato. Chamou a atenção de qualquer forma. A professora Maíra Fernandes continua com a gente nessa participação especial, nesta edição especial, dessa cobertura especial da CNN Brasil, do primeiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro. Professora, até já. Já volto a conversar com a senhora.